Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de novo do caso Master. Tem pouca gente falando do caso desse banco, mas essa história aqui tá ficando cada vez mais esquisita e eu acho que essa bomba vai explodir, hein, galera? O pessoal tá preocupado, não tá falando muito disso, porque tá todo mundo tranquilo, o pessoal que investiu no Banco Master. Não, porque o fundo garantidor vai cobrir, o fundo garantidor vai cobrir, o fundo garantidor vai cobrir. Eu acho que essa coisa tá mais feia do que esse pessoal tá imaginando, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque primeiro que tá claro uma coisa muito estranha aqui, que foi justamente o fato de que depois que o governo Lula assumiu, ele queria pagar os precatórios, você lembra disso? E esse pagamento de precatórios, aparentemente, o maior beneficiado dessa história foi exatamente o Banco Master. O Banco Master tem aqui ó, um monte de ligações com o PT. O Banco Master está aqui, ó, ligado com o Alexandre de Moraes, ligado com o PT, ligado com um monte de gente da política lá de Brasília, né? Impressionante esse negócio. E você lembra quando o Lula quis pagar os precatórios, né? Que não precisava pagar o precatório, mas adiantou para pagar o precatório e coisa e tal? Que coisa estranha. A minha visão disso daqui é que a situação está muito mais complicada do que a gente está sabendo de fora e o pessoal está evitando sair a notícia de uma vez só porque vai ser uma catástrofe no mercado. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ellison, o careca da Oracle EPM e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Revista Oeste traz uma reportagem aqui assustadora, o Banco Master à beira do abismo. O Carlo Caucci, que é um jornalista aqui da Oeste, ele faz essa reportagem aqui, lembrando como é que é a ascensão e queda do Banco Master. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, eu não vou repetir a história toda do Banco Master, mas basicamente é um banco que começou a crescer muito rápido, oferecendo papéis com juros muito altos, né? Então você botava o seu dinheiro no Banco Master e tinha uma rentabilidade absurda, uma rentabilidade muito maior do que a média do mercado. E o grande problema dessa rentabilidade muito alta é que é uma coisa estranha, né? Assim, num banco pequeno, um banco relativamente desconhecido, um banco novo, dando uma rentabilidade muito alta, o pessoal desconfiava. Aí, para vender esses títulos, o que o pessoal falava? Ah, não, mas olha só, se você investir até R$250 mil, o fundo garantidor de crédito garante esse seu investimento. Então, o FGC é uma empresa privada, é um fundo privado feito pelos maiores bancos brasileiros, exatamente para evitar situações que já aconteceram no passado no Brasil, em que as pessoas investiam em coisas em banco, e aí o banco quebrava, e aí as pessoas perdiam tudo, mas o pior disso é que as pessoas perdiam a confiança em fazer negócio com os bancos. Então, ou seja, era ruim para todo o sistema bancário brasileiro, não é só para aquele banco, evidentemente, o banco quebrou, as pessoas perderam o dinheiro, mas os outros bancos todos sofriam também, porque as pessoas não queriam mais colocar dinheiro no banco, não queriam mais comprar papéis dos bancos, né, por conta de medo de que isso acontecesse com elas. Então, os bancos inventaram esse negócio do FGC, não é uma empresa estatal, é uma empresa privada, é um fundo grande, com bom dinheiro, que a ideia é justamente que caso algum banco quebre, caso alguma dessas aplicações tenha um resultado muito ruim, que pelo menos para quem tem colocado no fundo até 250 mil reais, você vai receber isso daí, né? O FGC é a mesma entidade que garante também a poupança. Você sabe que quando você tem dinheiro na poupança, se quebrar o banco que você tem a poupança, né, você recebe o dinheiro, mas até o limite de 250 mil reais, tá? Mais do que isso você não ganha não. Quem investe mais do que isso pode perder tudo, tá? Mas o que acontece, né? Esse Banco Master usava justamente isso na propaganda. Não, pode comprar o nosso CDB. O cara, não, mas é muito arriscado, isso daí tá muito estranho, essa taxa tá muito alta, não sei o que lá. Não, pode botar porque o FGC garante, você não vai perder dinheiro, não tem como não perder porque o FGC garante que você vai receber isso daí, né? E o problema dessa história é que com isso, mais da metade do valor do fundo já está comprometido. Vamos supor que aconteça do Banco Master quebrar agora, mais da metade do valor do fundo garantidor de crédito já seria necessário para pagar os CDBs do Banco Master, ou seja, uma coisa que seria absurda no final das contas, arrisca quebrar o fundo, né?
O fundo tem que ter uma folga, você não pode ter um gasto de metade do valor do fundo, até porque o fundo também não vai manter todos os recursos dele totalmente líquidos o tempo todo, né? E isso é um outro problema que a gente fala também, né? Quando que vai receber o pagamento do fundo garantidor, né? O pessoal está muito tranquilo que não, que se o Banco Master quebrar, o fundo vai pagar. O fundo vai pagar, mas quando? Né, do momento que o banco quebrar até você receber, isso vai levar um tempo, tá? E pode ser um tempo significativo, e você não vai receber nada nesse meio tempo. A liquidez é zero. Aqui, ó, tem essa reportagem aqui do Valor falando, olha só, taxas convidativas de papéis do Master no secundário inibem demanda por CDB novo. Ou seja, o que está falando aqui? Muita gente que está com título no Master está saindo. Está vendendo o título no Master para pegar outros CDBs, outros investimentos, justamente para sair desse negócio. Aí você pode achar estranho, né? Por que o pessoal está saindo do Banco Master? Você tem o fundo garantidor de crédito e coisa e tal, mas é o que eu falo para vocês, a coisa tá... a gente não sabe o tamanho desse negócio. Pelas informações que estão saindo, é uma coisa grande demais, e se for grande demais, quebra o Master e quebra o fundo garantidor de crédito também. Quebra as duas coisas. E aí, meu amigo, imagina a loucura que vai ser aqui no Brasil, né? Então o pessoal está falando aqui sobre um monte de gente que está saindo e o pessoal fala que não, que é besteira, porque você vai sair, vai ficar só com 1, 2% de ganho no seu CDB, sendo que você esperar o final do CDB, você vai ganhar 40%, 18%, sei lá quanto é que a quanto chegou aqui o CDB do Banco Master, né? Mas o que o pessoal está falando aqui também é que aquele negócio, né? O fundo, aqui ó, quem está comprando porque acha que vai receber do Fundo Garantidor de Crédito tem que se lembrar que se houver intervenção, o valor do fundo vai a zero, desde a data de anúncio até o dia anterior ao reembolso. Ou seja, o Fundo Garantidor, ele garante, é verdade, você não vai perder tudo. Mas não é um processo assim, ó, acabou hoje, amanhã eu preciso de dinheiro, tá aqui, cadê meu Fundo Garantidor, eu quero meu dinheiro, o que eu preciso amanhã comprar uma casa? Não, ficou parado o seu dinheiro lá, até o processo todo de intervenção chegar lá no final e conseguir pagar o crédito de todo mundo. E, de novo, se está tomando 50% do fundo garantidor de crédito, no mínimo, isso vai levar um tempo considerável, porque o fundo garantidor de crédito é um fundo, o dinheiro dele está investido em outras coisas, né? Ou seja, ele não tem como tornar isso líquido imediatamente, 50% do patrimônio dele. Se fosse um negócio menor, sei lá, 5% do patrimônio, 2% do patrimônio, tranquilo, ele torna líquido rápido, mas 50% do patrimônio, meu amigo, vai levar tempo, não vai ser fácil isso não. Sem contar que, como eu falei para vocês, está tendo reuniões lá em Brasília, muita gente discutindo o assunto, porque o que está acontecendo é que o pessoal que mantém o fundo garantidor de crédito tá puto com o Banco Master, porque o Banco Master usou o fundo garantidor de crédito como pitch de venda, como olha só, tá aqui, pode comprar que o fundo garantidor garante. E isso é um problema, né? Ou seja, os outros bancos estão pagando por essa estratégia arrojada do Banco Master e estão tentando sair disso daí. Aqui, isso aqui responde à questão dos precatórios. Aqui, olha só. Lembra que o Bolsonaro jogou os precatórios para frente, né? E lembra que o Banco Master, uma das coisas que ele fazia era comprar precatório, né? O Banco Master está entupido de precatório. Aí, ó, em 2021, o governo Bolsonaro conseguiu aprovar a PEC que jogou os precatórios para 2027. Então repara que a PEC que o Bolsonaro assinou lá atrás seria muito boa para o governo Lula. O governo Lula, que está sempre precisando de dinheiro e coisa e tal, quer gastar dinheiro para caramba, o governo Lula poderia ficar sem pagar precatório até 2027, né? Só que quando o Lula entrou, a primeira coisa que ele fez foi conseguir entrar aqui, ó. Os precatórios não podiam ser a melhor escolha para um banco que deveria reembolsar seus clientes em poucos anos. Precatório é incerto, todo mundo que investe em precatório sabe disso. Surpreendentemente, em 2023, o governo Lula decidiu recorrer ao STF para rever o pagamento dos precatórios. Ou seja, era uma PEC que estava aprovada, foi aprovada pelo Congresso, só teria que pagar os precatórios em 2027. O Lula falou, eu quero pagar os precatórios agora. Isso está muito estranho, não está muito estranho isso? Por que o Lula, que é um governo que gosta de gastar dinheiro, fazia questão de gastar os precatórios, né? Provavelmente o único caso na história da humanidade em que um governo pediu para um tribunal obrigá-lo a pagar antecipadamente uma dívida, mesmo tendo uma PEC que evitaria o desembolso durante todo o governo, ou seja, todo o governo Lula que teria agora, não precisaria pagar precatório, porque, né, a PEC foi aprovada no governo Bolsonaro, né? Em tempo recorde, o STF aprovou a medida por 9 votos a 1 e ainda deu de brinde para o governo a possibilidade de tirar esse gasto da meta fiscal, ou seja, já deu a possibilidade do governo pagar os precatórios. Aí você entende aqui por que eles fizeram isso, né? Henrique Meirelles, Guido Mantega e Lewandowski. Lewandowski está aqui,
Alexandre de Moraes está aqui, um monte de político em Brasília está aqui, ou seja, o que o pessoal viu é isso, né? Por que o Lula fez esse troço? Porque isso já estava fedendo naquele momento, já estava cheirando mal nesse momento, o Banco Master já estava querendo quebrar naquele momento. Se já estava ruim naquele momento e agora o pessoal está falando isso, é porque a coisa deve estar fedendo e muito nesse momento agora, né? E esse tipo de coisa não tem solução, né? Porque os precatórios também não vão resolver o problema do Banco Master, né? A situação é crítica. Como eu falei para vocês, o que eu acho que vai acontecer é que eles vão botar essa coisa na conta dos brasileiros todos. Todos nós vamos pagar com os nossos impostos essa lambança que o Banco Master fez. Aqui, ó, porque eles estão falando aqui, ó, compra do Master tem guerra de banqueiros e causa divisão política em Brasília. Se você olhar aqui a ligação do Banco Master aqui, ó, é cheio de político envolvido. O Alexandre de Moraes é ligado diretamente ao Banco Master, a esposa dele é advogada do Banco Master, mas não é só isso. O Henrique Meirelles, o Guido Mantega, o Lewandowski, que são consultores do Banco Master também, tem ligação com o Hugo Mota, com o Fábio Faria, o pessoal do Bolsonaro também está aqui, ó, Ciro Nogueira, Fábio Faria, aquela turma toda de Brasília tem ligação com o Banco Master no final das contas. Por isso que o BRB também está nessa jogada de comprar o Banco Master. Só que, de novo, se o BRB comprar o Banco Master, vai ser uma trolha no BRB, né? O BRB vai estar pagando uma massa falida disso aí. Apesar de que o BRB não vai estar comprando toda a dívida do Banco Master, tá? Vai estar comprando só uma parte disso daí. Ou seja, ainda pode quebrar o Banco Master mesmo depois disso, tá? Enfim, a situação está bem crítica lá em Brasília. Para ter esse movimento todo, para ter essa discussão toda que está tendo, isso não é coisa pequena, cara. Isso não é coisa pequena. Esse negócio deve estar fedendo muito lá em Brasília. E o pior é isso, eles vão botar na conta de todos os brasileiros. Vão botar eu, que não tem nada a ver com isso, que não comprei CDB do Banco Master, que eu não fiz nada, eu vou ter que bancar esse troço através de imposto. Você que não comprou CDB do Banco Master, que não comprou nada, que não quis ganhar aí a fortuna sendo enganado por agentes da XP, dizendo que não, pode comprar o CDB do Banco Master porque está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, não sei o que lá. Você vai ter que pagar por essa brincadeira através dos seus impostos, né? Eu falei isso outro dia, aí o cara falou assim, não, mas você não é um libertário, não é a favor de contrato? Não, sou a favor de contrato, é lógico, pô. Seu contrato é com o Daniel Vorcaro, processa esse cara aqui, ó. Se ele não te pagar, você vai lá, toma a casa dele, toma o carro dele, vai ter que ser rápido, porque vai ter um monte de gente fazendo o mesmo, querendo exigir o mesmo contrato lá. O que você não pode exigir é eu, que não assinei contrato nenhum com o Vorcaro, bancar esse negócio, essa brincadeira aí de vocês, porque vamos combinar, todo mundo que comprou CDB do Banco Master sabia que estava comprando pepino, né? Sabia que estava comprando coisa arriscada. Tanto que só comprou porque falaram do Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, ou seja, porra, isso aí é uma filha da putagem danada. Quem assinou o contrato foi você e o Daniel Vorcaro, cobra dele lá, ó. Ele tem que obedecer ao contrato. Como é que ele vai fazer, eu não sei. Enfim, essa é a situação lá em Brasília. A situação tá feia, hein? Do jeito que está a negociação aqui, os bancos que fazem parte do Fundo Garantidor não querem bancar essa coisa do Banco Master, porque com muita razão. Imagina, a gente está entrando numa fase de instabilidade econômica grande com o negócio das tarifas do Trump lá. Se você que tiver que comprometer 50% do Fundo Garantidor de Crédito só com o caso do Banco Master, e os outros bancos? E se a gente entrar numa depressão de verdade e tiver outros bancos com problema aqui no Brasil também, porque pode acontecer, né? Pode ter outros bancos. Até porque quando tem um banco falindo, você sabe que é muito comum você ter investimento cruzado entre bancos. No final das contas, isso pode dar uma crise sistêmica feia aqui no Brasil. Por isso que eu acho que não vai acontecer nada. O que vai acontecer é o Lula vai pendurar essa conta no governo brasileiro, né? Ou seja, nós todos vamos pagar pelo Banco Master. Um absurdo isso daqui. Eu espero que não aconteça. Mas eu estou achando que isso deve ser grande o suficiente para eles fazerem exatamente isso. Obrigarem o pipoqueiro lá que trabalha pra cacete de noite para comprar o negocinho, ele vai ter que pagar mais imposto agora para garantir o CDB do Mané que está lá investindo, lá o especialista em bolsa que investiu em CDB do Master lá, para garantir essas pessoas. Um absurdo esse tipo de coisa.